Nesse vídeo aqui nós vamos entender quais são os processos do despertar espiritual. Para você que não me conhece, eu sou a Regiane Lopes, hoje eu sou uma mentora ajudando você, te auxiliando no processo do seu despertar espiritual. Gente, eu tenho falado aqui, né, sobre o meu processo de despertar espiritual. Não foi muito complexo, não foi fácil passar pelo processo, tá? Mas eu consegui mapear o processo do despertar espiritual com a minha experiência e também atendendo clientes dentro do processo do despertar espiritual. Eu tenho feito muitos vídeos conscientizando as pessoas da importância de você poder passar pelo processo do despertar espiritual de uma forma mais leve, se é que assim pode se dizer, né? Despertar espiritual é quando você estava dormindo, você desperta para viver a missão do seu espírito, para você entender o que está, né, acontecendo na sua vida ali, que às vezes não tem nada a ver realmente com você, tá? Então, nesse vídeo aqui, nós vamos entender um pouquinho sobre o processo do despertar e como você pode passar por isso, e eu quero te ajudar nesse processo. Gente, dentro do mapeamento que eu fiz, qual que é o primeiro processo que você precisa passar? Claro, além de você despertar, né, você vai despertar. O que é despertar? Você vai começar a se incomodar com tudo que está à sua volta. E o planeta está passando por uma mudança muito grande, chamando muitas pessoas para se despertar espiritualmente. Essa terminologia despertar foi criada devido a muitas consciências que estão sendo chamadas para poder acessar o espírito, a missão e sair desse piloto automático, certo? Na verdade, é uma briga constante que existe entre o sistema, né, da Matrix e também todo o mundo espiritual, para que as pessoas possam se despertar e sair dessa vida do piloto automático. Mas o primeiro processo que acontece, eu vou falar do meu, mas aí você se adapta ao seu. O meu primeiro processo de despertar foi relacionamento amoroso. Eu já nasci uma pessoa desperta, mas eu não gostava de aceitar as coisas e talvez também eu não tivesse tanto conhecimento do que era despertar. Eu já nasci uma pessoa totalmente diferente da família, do círculo de amigos, eu sempre tive muito poucos amigos. Eu nunca fui uma pessoa de me enturmar com todo mundo, era muito complexo, muito difícil. Então, assim, gente, eu já nasci desperta, tá? Isso são muitos sintomas, porque a pessoa desperta, ela tem pouco círculo de amigos e é uma pessoa um pouco mais reservada. Não significa que a pessoa não se comunica, não fala, não vai atrás daquilo que almeja, não é isso. Mas ela tem uma vida um pouco diferente das demais pessoas. E isso é uma pessoa que foi chamada para despertar sim, ou veio uma pessoa desperta. Tem gente que cedo já entende isso, tem gente que demora assim como eu demorei, né? Hoje eu tenho 38 anos e eu realmente demorei muito para despertar. Esse ano de 2025, que nós estamos conversando aqui, hoje é dia, nem lembro, gente, o dia de hoje. Olha, pra vocês terem uma ideia, já tá passando, eu nem tô lembrando o dia. Nós estamos em outubro, quase final de outubro, eu não lembro agora o dia que nós estamos hoje. Mas, porque eu tô assim, gravando vídeo, fazendo atendimentos, então tem horas que os dias passam que eu nem me recordo muito bem o dia. Mas, pra vocês terem uma ideia, e o que mais aconteceu comigo foi o relacionamento. Primeiro, o relacionamento. Eu era uma pessoa que veio de uma família disfuncional, eu sentia muita carência, eu me apegava a qualquer tipo de pessoa, e eu só tinha relacionamento de casinha, até porque eu morei com meu pai e com minha mãe até mais de 30 anos, que é uma das coisas que mais prejudica dentro do despertar espiritual. Gente, morando, meu pai com a minha mãe até depois dos 30 anos, né, uma menina, só ficava atraindo relacionamentos tóxicos, porque eu era tóxica, né? Se eu tava morando com a minha mãe e com meu pai até mais de 30 anos, eu não tinha maturidade emocional nenhuma. E quem dominava o arquétipo da minha vida era o arquétipo do inocente. Aí a primeira coisa que começou a acontecer foi relacionamento amoroso. Relacionamento amoroso, acabou. Tá? Eu atraí um relacionamento bem complexo, onde assim teve muito sofrimento, aí eu entendi, agora que é bom para um padrão. Aí depois disso eu atraí um relacionamento saudável, que é o que eu tenho hoje, tá? Então, esse processo aconteceu comigo. Depois foi o trabalho. Gente, olha, o trabalho foi complexo, foi muito complexo, porque assim, eu já sentia que não era para mim estar no lugar, porque todos os dias que eu levantava, eu sempre fui uma pessoa muito disposta. Eu sou ligada no 380, literalmente. Pode parecer para você uma mulher que tem um jeitinho mais delicadinho, mas não se iluda com isso, tá? Eu sempre tive muita dopamina nas minhas ações, mas era voltado para ajudar o outro e não para evoluir. Mas a gente conversa sobre isso em uma outra hora. E aí, gente, eu me senti durante 2 anos, eu levantava da cama e não tinha vontade de ir pro trabalho. Eu chegava lá, trabalhava, só focava no trabalho, porque eu queria fugir daquilo que eu estava ali. Eu sentia sono, eu não sentia satisfação de estar no ambiente, mas eu fui embora. Aí o que aconteceu comigo? O trabalho acabou. Mas eu saí do trabalho da pior maneira possível, vocês possam imaginar, porque eu não quis sair de livre e espontânea vontade, o universo foi lá e me empurrou, tá? Então, esse também é um dos processos. E fora as outras coisas que foi acontecendo, saúde foi desregulando, mesmo tendo uma ótima saúde, eu fui tendo problemas no intestino, estômago, cada coisa foi acontecendo, porque eu precisava despertar.
Porque o nosso espírito está gritando, 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 e aí você não quer acordar. Então, esse é um dos processos, e nós vamos agora entender um pouquinho como mapear tudo isso, para ficar um pouco mais fácil para você. Contei para vocês um pouquinho aqui sobre o meu processo de despertar, mas muito breve, né? Para o vídeo também não ficar muito longo, apesar que no YouTube a gente pode extensionar um pouquinho, né? Toda a fala, mas para não ficar tão cansativo também, a gente faz lives depois e a gente conversa sobre isso, tá? Mas, gente, vamos lá pro processo. Você começou a despertar, tudo começou a desmoronar. No começo eu achava que eu tinha perdido tudo, né? E na verdade eu não perdi absolutamente nada. Porque nós não perdemos nada, gente. Nada é nosso e tudo é nosso, como diz o meu amigo Joel Penha. Nada é nosso e tudo é nosso. Quando a gente se apega, a nossa vida não anda, tá? Mas também a gente tem o direito de acessar todas as coisas que a vida tem, porque nós somos, né, parte do todo que é trilionário, certo? Eu costumo dizer que é isso. Então vamos lá. Começou tudo a desmoronar à sua volta. Você começou a perder tudo aquilo que você achava. Eu vou colocar a palavra perder, mas não é perder, tá? Tudo aquilo que você achava que era estável. Todas as portas se fecharam para você. Esse é um dos processos. E o mapeamento? O que você vai fazer a partir de agora? Você vai, como diz, né? Descansar no sentido de esquece a perda. Esquece o processo de que tá desmoronando e vai focar em você. É fácil? Lógico que não. Quem disser que é fácil, está mentindo para você. O que você vai fazer? Você vai começar a investir em você. Você vai começar a fazer leituras, você vai começar a fazer meditações, você vai começar a fazer exercício físico, você vai começar a fazer mentoria, ferramentas de autoconhecimento, você vai buscar constantemente porque você precisa entender sua missão. Quando você entender sua missão, a sua missão vai estar atrelada ao seu propósito, você vai entender o propósito. Depois disso, você vai trabalhar incansavelmente para você tirar todo esse sistema de crença que tem dentro de você. Porque existe um sistema de crença, e é o sistema de crença que te mantém preso no sistema da Matrix. E aí, quando você trabalhar o sistema de crença, o que é o sistema de crença? As verdades absolutas que foram ditas pra você lá na sua infância. Esse é um processo, tá? Mas pensando nisso, para poder te ajudar também, eu vou disponibilizar gratuitamente para você um teste. Esse teste é um teste de posicionamento que eu criei dentro do meu método chamado Método Origem. O Método Origem, ele justamente para isso, vou fazer você voltar à sua origem, tá? Dentro desse teste, você vai ler o teste e você vai se identificar com um perfil. Você vai dizer para mim qual foi o perfil que você se identificou e eu vou falar para você como que você se posiciona na vida, como que o universo entende a sua energia. É sobre isso. O universo só responde a isso. Para onde é que você está olhando e está se posicionando. Porque as suas ações, né, têm um caminho. Então, esse é o processo, né? E a gente pode conversar mais sobre isso também, mas eu quero que você solicite seu teste e também, se você quiser conhecer o Método Origem, que é onde a gente vai mapear toda a sua parte comportamental, nós vamos mapear todo também a sua personalidade e também nós vamos te auxiliar com estratégias na neurociência para você poder mudar os hábitos e ensinar o seu cérebro a pensar de uma maneira diferente e, é claro, viver sua missão e seu propósito e sendo uma pessoa desperta, né? Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e, claro, se inscreve aqui no meu canal, acessa o sininho para você receber mais notificações.